Glória a Deus. Você já foi edificado? Diga amém. Amém. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus 11. Todos acharam amém? Sabe que o Senhor falava comigo enquanto eu ministrava o louvor? Esse último louvor, né? Que para ver reconstrução, você não pode olhar para trás. Para ver o milagre, você precisa prosseguir. E para prosseguir, você não pode olhar as circunstâncias, às vezes. Você não pode olhar os obstáculos que aparecem. Porque 90% dos obstáculos são feitos para te fazer desistir. E quando você olha para o obstáculo, você para. Você desiste, você retrocede. E hoje nós vamos aprender a não retroceder, a não desistir, a ter uma fé inabalável. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia se você praticar. Amém? Quer sair daqui abençoado hoje? Diga amém. Amém. Então vamos ler Hebreus 11, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Vou ler novamente. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Aleluia. Agora pulei para o versículo 7. Pela fé, Noé divinamente instruiu acerca de acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Só até aí, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta palavra. Que o Senhor fale conosco, Deus. Que a sua palavra seja viva e eficaz em nossas vidas. Que eu diminua para que o Senhor cresça, Pai. Que a sua vontade seja estabelecida nesse lugar. Que o Senhor faça, meu Pai, acontecer grandes coisas. Meu Deus, que eu venha diminuir, meu Pai, e que a tua vontade seja estabelecida, Pai. Meu Deus, eu não sei como os teus filhos entraram. Talvez entraram nesse lugar, Senhor, querendo desistir, querendo, meu Pai, largar mão daquilo que o Senhor tem prometido. Talvez os teus filhos entraram aqui, Deus, arrebentados, Pai, porque grandes são as dificuldades que enfrentam, grandes são as lutas que passam. Mas, Deus, é através da fé que nós vencemos todas essas batalhas, Pai. E hoje nós queremos, Senhor, fortalecer a nossa fé. Sair daqui acreditando, Deus, no que o Senhor pode fazer. Porque se nós não acreditarmos que o Senhor é um Deus do impossível, Deus, estamos aqui em vão. Mas, Deus, hoje nós, de fato e de verdade, sairemos daqui, Deus, com a Tua palavra estabelecida, cravada em nosso coração, para, meu Pai, vencer, Deus, para alcançar os resultados que nós precisamos. Em nome de Jesus, nós Te louvamos. Amém. Glória a Deus. Amados, o motivo de você estar aqui é porque você tem fé, sim ou não? Se você não tivesse fé, se você não tivesse a crença em algo, e especificamente hoje na palavra de Deus, você não estaria aqui.
certamente você estaria assistindo algum jogo para quem gosta, ou de repente assistindo o Faustão. Ainda passa o Faustão? Passa? Droga, eu queria te pegar, queria que você fizesse assim. Brincadeira. Não sei se passa, mas você estaria em outro lugar. Então, se você está aqui hoje é porque você tem fé. Mas a fé que nós precisamos ter precisa ser uma fé inabalável, uma fé baseada na palavra de Deus, para a gente alcançar resultados. Afinal de contas, a palavra de Deus vai dizer assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não agrada a Deus de jeito nenhum. Por quê? Porque no contexto original, a palavra fé significa emuná. E emuná é fidelidade, firmeza, constância na palavra de Deus. É confiança, é acreditar que a palavra de Deus, ela vai ser, ela vai moldar a nós mesmos, e com as nossas atitudes nós venceremos qualquer batalha. Então, quando você tem uma fé inabalável como essa da palavra de Deus, você vence o obstáculo que vier pela frente. Note que alguns têm uma fé, digamos que pequena, outros têm uma fé maior, mas nós acreditamos no Deus Altíssimo que faz todas as coisas. E esse Deus, ele muda a circunstância. Quer um exemplo? Eu no serviço tenho um amigo que ele enfrenta um problema com a sua mulher de câncer. Essa mulher, ela tem um câncer que vai se alojando nas partes do corpo. Eu não sei muito bem explicar porque eu não entendo muito bem disso. Mas ela já fez cirurgia, já retirou os seios, e o câncer vai pulando de um lado para o outro. Mas todavia ela diz que vai vencer. Vai vencer. E aí eu vejo a luta do meu amigo. Ele luta sempre pela vida dela, leva ela no hospital, e aí ele faz os tratamentos que precisam ser feitos, faz as operações. Daqui a pouco ele volta: ora pela minha vida, porque minha esposa está desse jeito, o câncer agora foi para outro lugar. Mas eu nunca vi ele dizer que não vai dar certo, que não vai conseguir. Pelo contrário, eles são servos de Deus, eles estão sempre glorificando o Senhor, crendo no milagre. Uma pessoa que enfrenta um câncer. De contrapartida, a gente nota que quando a gente enfrenta um probleminha bem menor, muitas vezes a gente desiste e desanima. De repente é uma dívida que você pode parcelar em 300 vezes e pagar. De repente é uma doença que tem um tratamento, mas você reclama e acha que é o fim do mundo. Então note que de um para o outro, a fé, ela é diferenciada. E aí eu fiz algumas comparações dentro da palavra de Deus, que hoje vocês vão entender a que ponto que a gente precisa chegar da nossa fé. Vocês estão preparados? Digam amém. Amém. Amém mesmo? Amém. Então tá, sabendo que a nossa fé, ela é diferenciada de pessoas para pessoas, a gente precisa hoje primeiro entender que a gente precisa ter o respeito pelo nosso próximo. Porque eu não julgo a pessoa que tem mais fé ou menos fé. Lembra quando você escutou esse mandamento? Você precisa cumprir o Shabat. Ou vou mais a fundo, que você precisa parar de comer carne de porco. A pessoa que tomou uma posição, ela não tem o direito de julgar a pessoa que ainda não tomou. Porque os níveis de fé, eles estão diferentes. Lógico que a pessoa que cumprir com o mandamento vai ser mais abençoada. Mas a pessoa que for mais abençoada não tem o direito de julgar aquele que não tomou posicionamento. Porque o nível de fé vai aumentando gradativamente
E quem vai convencer que você precisa ter uma fé inabalável é o próprio Deus e os seus resultados. Porque os seus resultados, eles vão te impulsionar a você ter mais fé. Você já viu aquela pessoa que entra dentro da igreja e ela passa anos e anos dentro da igreja e a vida dela não muda? Porque o nível de fé dela ainda não se elevou. E aí é que está o grande problema. As pessoas desistem, largam de mão a fé. Porque se não está dando resultado, você não vai ficar num lugar que você não tenha benefício. Mas isso aí é culpa de Deus? Culpa nossa. Porque a palavra está sendo ministrada, Deus está falando no seu coração, mas o posicionamento de fé você não toma. E é isso que Deus quer fazer com que você tome hoje. É um posicionamento de fé. Você precisa sair daqui hoje crendo que a palavra que foi ministrada, ela vai mudar a sua vida de uma vez por todas. Olha que interessante. Existe uma fé que eu posso dizer aqui baseado na palavra, que é uma fé que você acredita porque todos estão acreditando. Você vai com multidão, você simplesmente acredita. Mas essa fé é uma fé tola. Olha o povo do Egito. A palavra não vai mencionar mais ou menos quantas pessoas é, mas é uma média de mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. E todos eles tomaram um posicionamento dizendo: eu quero sair daqui, eu tenho um propósito, eu não quero ser mais escravo. Não! Eles foram libertos por Moisés e ao sair, um foi atrás do outro. Por quê? Note que o quê? Que muitas vezes nós tomamos um posicionamento porque a multidão está tomando. Muitas vezes nós tomamos uma atitude porque todos estão fazendo. Mas isso é um grande problema. Aqui está um grande problema. Porque isso aqui você não vai ter muito benefício. O único benefício que você tem desta fé é que você vai sair do lugar que você está, do comodismo, para ir para outro. Mas você não tem um planejamento, você não tem um foco, você não tem um objetivo. Você simplesmente está seguindo a pessoa que você está vendo à frente. É bom sair do lugar que você está? É bom sair da zona do conforto? É bom tomar um posicionamento? É bom. Mas quando vem de dentro de você, quando você acredita que você vai chegar no objetivo final. A palavra de Deus vai dizer assim para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a casa que eu te enviarei. Foi para ele. Ele tomou o posicionamento e foi. Moisés tinha o chamado de libertar o povo. Moisés liberta o povo, mas o quanto de trabalho que o povo não deu. Porque um foi atrás do outro. O benefício, você deixou de ser escravo. Ah, eu estava aqui, eu estou escravo, eu estou apanhando, a minha vida não está boa. Todo mundo tomou a decisão de sair. Fomos libertos. Então vamos. Se hoje eu dissesse assim para a igreja: igreja, amanhã nós precisamos tomar um posicionamento. Eu preciso que vocês façam um depósito na minha conta de R$200 para que vocês herdem a vida eterna. Oh, glória. Você faria? Sim ou não? Sim ou não? Se for fazer, já joga o Pix aqui que eu já vou querer. Não, Bássio? Mas quantas pessoas são enganadas dentro da igreja e tomam esse
posicionamento. O pastor direciona as ovelhas e as ovelhas simplesmente fazem porque todos estão fazendo. Aí quando dá problema, as ovelhas vão culpar quem? O pastor. Eu não vou muito longe, existe uma igreja, que eu não vou citar o nome, que faliu. E eu tenho certeza, porque eu sei de pessoas que trabalhavam lá, que agora o pastor era uma bênção. O pastor era demais, fazia milagre. Andava no monte, subia com a garrafa no ombro. Mas agora o pastor não presta. O pastor ensinou errado. Eu só dei dinheiro na igreja. Mas por que você fez? Porque todo mundo estava fazendo, porque a massa estava ali, porque era direcionado para ali, porque ali tinha milagre. E aí quando tem muita gente dentro de um ambiente, você quer ir também. E aí você não vai receber o benefício, porque você não está focado dentro da palavra de Deus, você está junto com a massa de manobra. E é isso que Deus não quer da sua vida. Você precisa ser um instrumento na mão de Deus, você precisa ter foco, objetivo e crer que a palavra de Deus vai dar resultado. Caso contrário, não vai com os outros não, porque não vai dar benefício nenhum. Amém? Amém. Tem algum problema de você tomar esse posicionamento de fé? Sim ou não? A princípio não. Por quê? Porque você já foi convidado para estar numa igreja. Você já foi convidado para estar num culto. E você foi porque você viu os exemplos, você viu os milagres, você viu o que estava acontecendo. E hoje você está aqui. E glória a Deus por isso. Mas você não precisa estar baseado só nas pessoas que te convidaram, porque vai chegar um momento que a sua fé ela precisa andar com as suas próprias pernas. Você precisa entender o que a palavra de Deus quer para a sua vida, porque o grande problema está quando você segue a multidão. Quando essa multidão parar, você para. Quando a multidão reclamar, você reclama, murmura. Isso que é o problema. Você não pode ir com os outros. Essa fé não pode ser engajada nos outros o resto da vida. Quando você era criança, você tomava o leitinho. Sua mãe cuidava de você. Mas aí você foi crescendo e você foi se alimentando de coisas mais sólidas, mais firmes, que tenha mais proteínas. E se você está aqui hoje e você precisa de algo sólido, a palavra de Deus vai te dar. Você não precisa estar com as pessoas que estão ao seu lado. Porque eu já vi muitas pessoas desistirem da fé porque estavam baseados nas outras. E assim era o povo do Egito. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Abra aí comigo. Em Êxodo 16, 2. Êxodo 16, versículo 2 e 3. E diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel, qual que é a versão da sua Bíblia? Diz aí para mim. Murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E disseram os filhos de Israel que quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, e comíamos pão a fartar, pois nos trouxe a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Olha que tremenda essa palavra. Quando você
está caminhando porque o outro está caminhando, você vai junto com ele. Você vai reclamar com ele, você vai desistir com ele, você vai ir contra, você vai ser uma pedra de tropeço, porque a sua fé está baseada no outro, porque você não está acreditando que Deus vai fazer um milagre. Aleluia. A promessa é: vocês serão libertos para alcançar a terra prometida. Quem entendeu isso? Ninguém entendeu, porque a palavra de Deus vai dizer que todos murmuraram. Não foi alguns, foi todos que murmuraram. E aí que está o problema. Esse povo estava baseado em nada. Eles não entenderam o propósito de Deus. Os milagres aconteciam, aqui Deus vai manifestar o que? A provisão, o maná. E mesmo assim, mais para frente, o povo reclamando, porque estavam baseados em pessoas. Então, quando a sua fé está baseada em pessoas, quando a sua fé está baseada em algo que não é sólido, você simplesmente vai reclamar. E você vai parar no meio do caminho. Outra fé, outro nível de fé. Quem sabe você está nessa. Quem sabe você entrou aqui hoje, você está num nível de fé bem superficial. Você foi convidado e você está aqui, boiando. Mas você vai sair daqui, a palavra de Deus vai te transformar e você vai sair daqui tomando posse da sua vitória em nome de Jesus. Mas quem sabe você já evoluiu um pouco. Porque é para isso que a gente está aqui. Só que essa evolução ainda não é o suficiente para o nível de fé que a gente precisa ter. Mas eu quero que você aprenda. Esse outro nível de fé está em João 20. Se você puder abrir a Bíblia, eu vou ler rapidinho. João 20, versículo 26. E diz assim, e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, e não estavam escritos nesse livro. Este, porém, foi escrito para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome só terra. Essa fé é o segundo nível. Você só acredita quando você vê. Sabe quando você ora fervorosamente para que o milagre aconteça, e aí depois de um período o milagre acontece e você contempla com esse milagre, você fica felizão, você fica maravilhado. Eu lembro de uma vez que eu fiz um propósito com Deus e eu falei desta forma, eu falei: Senhor, o Senhor sabe da minha condição e o Senhor sabe que eu sou um servo fiel. Eu preciso que o Senhor me abençoe. Eu falei assim: será que dá para o Senhor me dar uma ajudinha? É que eu falo mesmo assim com Deus, né? Vocês não ligam não, Ele me ouve, viu? Dá para o Senhor dar uma ajudinha? Eu preciso que o Senhor me abençoe no meu emprego e me dê uma promoção. Mas Deus, se não for pedir muito, tem como ser no mês do meu aniversário de presente? Você acredita que eu falei assim? Aí o tempo passou e eu sofri calado. Vocês já estão pensando besteira, né? O tempo passou e eu continuei crendo. E para a glória de Deus,
Quando chegou em maio, a promoção do meu serviço chegou. E eu fiquei maravilhado. Deus foi muito bom, porque supriu as necessidades naquele momento. Eu lembro que acho que era em maio, acabava o seguro-desemprego da Mônica, e eu falei, Deus, eu preciso de uma ajuda, aí Deus proveu. Então eu pedi um milagre, eu contemplei o milagre. E quando a gente visualiza o milagre, isso é maravilhoso. Quem é que não gosta de receber um milagre desse? Também de contrapartida, eu já pedi coisas ao Senhor desta mesma forma, mas eu não recebi. Nem por isso eu deixei de acreditar que Deus ia fazer um milagre. Nem por isso eu murmurei e reclamei com Deus. Porque a sua fé não tem que estar baseada só no que você vê, no que você enxerga, mas no que você acredita. Porque no tempo certo Deus fará as coisas, em nome de Jesus. Então quando você está baseado no que você vê, no que você recebe, no que você está pedindo, você só vai acreditar quando você estiver vendo. Por que existem igrejas cheias? Porque pessoas vêm de milagre. O milagre acontece sim ou não? Acontece porque a fé da pessoa está baseada naquilo e vai acontecer mesmo. Mas o mesmo milagre que acontece em outros lugares, acontece aqui também, se você crer. Porque não está baseado na igreja, está baseado nas pessoas, está baseado em você. Você é capaz de receber um milagre. Você é capaz de confiar que Deus ele é poderoso. Você é capaz de acreditar que Deus vai fazer o impossível. E quando Deus fizer, você glorifica. Mas se Deus não fizer ainda, por um período, você descansa, porque Deus sabe trabalhar. É tempo só de você descansar. Confia. Acredita que Deus ele é poderoso para isso. Você não precisa ser convencido pelas coisas que acontecem. Note que a palavra de Deus vai dizer assim, que as portas estavam fechadas e por algo sobrenatural Jesus aparece dentro daquele ambiente. Irmão, sabendo disso, você já tinha que acreditar que Jesus ressuscitou e ponto. Você não precisa colocar a mão para saber se é Jesus. Porque como uma pessoa entra num ambiente fechado simplesmente assim do nada? Não é o que está dizendo não, lê aí. A palavra de Deus vai dizer, as portas estavam fechadas e Jesus aparece dentro daquele ambiente lá. Mas mesmo assim, e quantas vezes nós somos assim? Deus já manifestou um milagre, Deus já fez acontecer, as coisas estão fluindo e você não está acreditando. Deus precisa falar assim, tô aqui, acorda! É verdade, você precisa entender que Deus ele vai fazer grandes coisas na sua vida pelos pequenos detalhes que acontecem dia após dia. Quantas vezes você teve o milagre de acordar e de respirar, mas outras pessoas não tiveram? Quantas vezes você pensou que seria o seu fim, mas hoje você está aqui? Quantas vezes você orou pela pessoa que você ama, por um filho que você achava que estava perdido, mas Deus deu uma nova oportunidade? Então os milagres estão aí, as coisas estão acontecendo. Você apenas precisa continuar sendo constante, e a sua fé ela não pode ser embasada só no que você vê, mas simplesmente no que Deus é para a sua vida. E aí nós já encaminhamos para o final, e a palavra de Deus vai dizer assim, e disse-lhe Jesus, porque me vistes, Tomé, creste. Mas ele continua dizendo, bem-aventurados que não viram e creram. Você é bem-aventurado não pelas coisas que você vê, mas pelo que você crê. Pelo milagre que ainda vai acontecer na sua vida. Você é bem-aventurado acima da probabilidade. O milagre pode ser impossível aos teus olhos, mas para Deus ele é possível.
E você só tem que acreditar nisso. Romanos 4:18. Diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraquecendo-se na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que ele tinha prometido, também ele era poderoso para fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Só até aí, glória a Deus. Olha que tremendo. Esse é o terceiro estado. Essa é a emuná que você precisa ter. Você precisa acreditar simplesmente no que Deus vai fazer. Você não precisa ver. Deus não precisa te provar nada. E você precisa acreditar individualmente, como servo de Deus, sem ponto de apoio, sem pessoas do seu lado te incentivando, porque nem sempre vai ter pessoas assim. Você precisa acreditar, confia. As pessoas que estão do seu lado, elas precisam ser beneficiadas do seu milagre. E você não pode simplesmente acreditar que o seu milagre vai acontecer com o incentivo de alguém, porque nem sempre você vai ter um incentivo. Você precisa simplesmente acreditar. Olha o que diz a palavra de Deus, que Abraão creu contra a esperança. Quem sabe você entrou aqui, você não tem esperança do seu milagre acontecer. Isso é um grande problema, porque você precisa agora mudar sua chaveta e acreditar que Deus vai fazer o impossível na sua vida. Você precisa acreditar que o impossível que você ainda não recebeu, ele vai se tornar possível, porque Deus, ele é poderoso para fazer. Abraão aqui, querido, Abraão, ele já estava com 100 anos. Como um homem de 100 anos, ele tem probabilidade de ter um filho. E vai dizer mais, a Sara também já estava com o seu ciclo já encerrado. Mas aí ele não estava preocupado com o vigor dele, ele não estava preocupado com o ciclo da esposa dele, ele estava preocupado com o que Deus prometeu. E se Deus prometeu, você não tem que se preocupar com a circunstância. Se Deus prometeu, você simplesmente acredita e ponto e acabou. Glória a Deus. Então, é tempo de você confiar. Seja fiel à palavra de Deus. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus te prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Não existe impossível no reino de Deus. Nem tampouco para as pessoas que você ama. Sabe por que eu falo isso? Porque eu vejo tanta impossibilidade dentro da minha família. Mas o que é impossível para mim, não é impossível para Deus. Se você hoje entrou nesse lugar com algum problema dentro da sua família, é tempo de você acreditar que lá vai haver restauração em nome de Jesus. É tempo de você acreditar que Deus, Ele é poderoso. Quando a gente acredita assim, querido, você não anda ao cabisbaixo, você não anda triste, esmurecido, você não anda desanimado, porque você acredita que Deus vai fazer um milagre. Eu não sei, quem sabe você está falando aí, você está falando isso, pastor, porque você não está na minha pele. Você está falando isso porque você não está vivendo a dor que eu vivi. Eu acho que eu não estou, porque cada um tem a sua cruz para carregar. Mas eu creio que da mesma forma que Deus já me tirou do buraco e já me levantou muitas vezes, Ele também pode fazer isso com você. Porque não existe fundo do poço
para Deus. Não existe impossível para Deus. Não existe que você não receba o milagre de Deus. Porque se você crê e você estiver embasado na palavra de Deus, você simplesmente receberá aquilo que Deus tem te prometido. Confia. Eu gostaria que você se colocasse de pé.